Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo. Espero que todos vocês estejam bem. E neste vídeo estarei falando sobre sensibilidade, né? Sensibilidade, que pode ser chamada de mediunidade, e é o que faz as pessoas serem sensitivas, né? E a sensibilidade, ela vai aí de uma intuição que a pessoa tem, né? Que todo mundo tem intuição, e a intuição ela geralmente é imperceptível, a pessoa não percebe, né? E às vezes tem aquela coisa mais insistente, já está indo um pouquinho além da intuição, né? Porque a pessoa fala que tem uma intuição forte, que às vezes a pessoa, tipo, ela sente que não, vai por aqui, faz isso, tal, faz tal coisa, e a pessoa faz e realmente era tal uma coisa que era para ela fazer. Ou às vezes não é para ela fazer tal coisa, ela vai dar teima, né? Que tipo, tem aquela coisa ela fala, não, não faz, não faz, ela vai faz e quebra a cara. Então, já é uma intuição mais forte, né? Mas geralmente a intuição a pessoa nem percebe, ela vai fazendo as coisas no automático e tal, né? Às vezes ela está num caminho, aí ela pensa aí, não, vou por aqui hoje porque eu quero ver tal coisa, né? Aí vai e aí vê que no outro caminho que ela poderia ter pegado aconteceu alguma coisa que ela poderia estar no momento e tal, né? Coisas do tipo, né? Então vai até dessa intuição até uma sensibilidade mais forte, né? Mais desenvolvida, que aí já seria os dons, né? Que a pessoa tem, que seria a a pessoa que, por exemplo, já trabalha de médico, né, que psicografa, que tem a evidência, né, que tem aquela evidência que vê espírito, né? Então é vários, depende, os graus são variados, né? E tem os intermédios, né? E às vezes um vê o espírito inteiro, completo, às vezes o outro só vê o vulto, né? Então não não tem assim uma coisa exata, né? Que nem é tipo evidente, é tudo igual, né? Então é muito diferente. E sobre esses dons, a pessoa ter dons ou não, ter uma sensibilidade mais desenvolvida, isso também não é sinônimo de evolução, né? De evolução espiritual, de moral espiritual e tal, porque você vai ter muitas pessoas com sensibilidades muito desenvolvidas que fazem, que nem às vezes tem você que não mal sonha direito, né? Mal tem ali um sonho lúcido, né? Uma viagem astral, nem pensar. Aí você já vai ter aquelas pessoas que fazem viagem astral consciente e tal, né? E aí você fala, ah, a pessoa é mais evoluída por causa disso. Também não é. É que tem muitas pessoas que fazem isso, que elas acabam servindo de médio para um grau inferior, né? Geralmente essas pessoas trabalham como feiticeiros, né, que vão ali cobrar por fazer amarração, né? Esses trabalhos de esquerda, né? Já os famosos trabalhos de esquerda. E que acaba visando coisas materiais, né? E geralmente as pessoas acabam sugando, que nem a pessoa que vai lá para pedir o serviço delas, elas acabam vampirizando a própria pessoa, né? E criando um meio que ela fique presa, aquela pessoa também, para que sempre volte lá pedir favores e tal, né? Então seria uma pessoa que é mais consciente, só que ela tá consciente do trabalho negativo que ela está fazendo, né? Só que tudo vai ter um preço, né? Que ela vai pagar, isso aí não importa. Um dia ela paga, isso da forma o universo cuida disso daí, né? Então só que o que acontece aqui sobre a sensibilidade em si seria uma coisa natural, né? Nós que estamos aqui no plano de 3D, né? A vibração é essa, tá vendo, né? Espírito, será? Não é natural isso daí, né? Isso é uma coisa colocada para a gente estar trabalhando. Que isso aqui é um mundo que está acontecendo muita coisa aqui, né? Muitas experiências e tal. Então é permitido, né? Algumas pessoas terem esse desenvolvimento além do natural, porque o natural vai ser todo mundo desenvolver isso junto. A raça dá esse salto, né? Então a raça ela vai levar a vibração dela a um outro nível e tal, e a gente passa a viver uma outra realidade. Mas enquanto isso ainda não é possível para todo mundo, né? É preciso que algumas pessoas abram esses canais para poder trazer as mensagens, para poder trazer e ancorar uma realidade maior que tem aqui, né? E isso é feito porque a coisa aqui desandou, né? E tá precisando ter essa correção e tal. Então vem essas pessoas que já vêm para ser médios e tal, já vêm mais trabalhadas, e isso não impede que às vezes algum deles caiam ali no orgulho e tal, né? Acabam indo para o outro caminho ali da vaidade, usando como isso, né? Um quer ser médio melhor que o outro e tal. E então dentro dessa linha, né, que vai ter aí vários dons, vai ter as pessoas que vão ter viagens astrais, e existe dentro da mediunidade vai existir o animismo. O que é o animismo? O animismo é quando uma pessoa ela recebe uma mensagem do espírito e ela pega aquela mensagem, ela passa a mensagem, só que ela coloca ali alguns conceitos dela, né? Às vezes sem ela perceber, ela vai lá e coloca a opinião própria dela e tal, né? Então essa aí é a parte anímica, né? Só que a gente não pode, de repente, estar excluindo toda uma mensagem, a pessoa fala que recebeu uma mensagem de espírito tal, né? A gente já conhece a linha daquele espírito e sabe mais ou menos como as mensagens são dele. Aí só que a pessoa vai e coloca uma coisinha diferente ali, então a gente tem que estar atento para saber se é animismo ou não, né? Só que não dá para você excluir toda a mensagem, né? Falar não invalidar toda a mensagem só por causa que tem ali uma partinha que não combina, né? Você tem que saber filtrar aquilo, tem que ser quântico, né? Tem que saber olhar a coisa como um todo,
né? Por isso que ele fala muito de quântica, tal, porque quântica ela vê a coisa como um todo, não como o modo 3D, né? A física normal, que é só resultados exatos. Aí é como o seu computador, você está baixando, de repente você está baixando um arquivo, se uma partinha daquele arquivo tá com problema, né? Invalida todo o arquivo, né? Ele não consegue redundar aquilo. Né? E a gente não pode agir como máquina, né? Nós não somos máquina, nós temos erros e estamos sempre nos aperfeiçoando, né? Melhorando. E então tem essa parte anímica. Então essa sobre a pergunta que foi feita, se como você sabe se uma pessoa que tem uma vivência astral, quando ela volta, se ela está falando a verdade ou tal, né? E mais especificamente as pessoas que foram ao umbral. Né? E sobre o umbral é complicado, porque quando a gente quando a gente vai para qualquer outra dimensão, quando a gente dorme, a gente sai, vai para uma outra dimensão, vai para o plano astral, vai para dimensões superiores e tal, é uma realidade completamente diferente, já a vibração já é diferente, né? Então para quando volta para o corpo físico, o corpo ele tem uma dificuldade em assimilar aquilo. Né? Então o cérebro, o que ele faz? Ele cria os sonhos, né? Vem em forma de sonhos, então o cérebro ele recebe aquilo aí, ele maquia com coisas do nosso dia a dia. E às vezes você vai assistir um filme ou vai dormir pensando no assunto e você sonha com aquilo. Então aquilo é o seu animismo. Né? Você já colocou ali coisas suas no sonho. Né? E só que o sonho ele pode dar muita indicação do que você estava fazendo no astral. Né? Então o que a pessoa está fazendo lá, os sonhos, por exemplo, alguns sonhos são claros, que a pessoa vai tem contatos. Né? Ela vê, sonha que estava numa nave, sonha que tinha seres e tal. Né? Algumas sonhas com pessoas que já faleceram. Né? Às vezes você sonha com amigos que não fala há anos e tal, pessoas que você não vê há anos. Tem sonhos também que você sonha com pessoas que você não conhece aqui, você não tem a mínima ideia, só que no sonho você se relaciona com ela muito bem. Né? E no sonho você tem aquela ideia de continuidade. Né? Você sente que aquele sonho não é uma coisa que está ali só no momento, é uma coisa que já vem de muito tempo e você conhece aquela pessoa e que vai continuar o sonho. Né? Às vezes o sonho ele continua em outros sonhos. Né? Já é um sinal que é um contato que você tem. Né? Nos planos ou dimensões até superiores. Que é a terceira que a gente está, porque aqui é apenas uma parte de nós, né? Nós estamos fragmentados, podemos viver ter várias vidas, né, em vários mundos e tal, e às vezes a gente acaba tendo um contato, né, os sonhos, né, vem através da assistência mental e tal. À medida que a pessoa vai se expandindo, vai se trabalhando, ela vai ter mais acesso a tudo isso. Né, essas realidades. Só que assim, como não é uma coisa normal, a gente está aqui, a gente tem que estar focado aqui no trabalho aqui, né? Isso aqui é só para a gente poder estar trazendo isso aqui para poder mudar aqui, porque a coisa aqui ficou bagunçada. Não seria natural, a pessoa está desenvolvendo. E como não é natural, se a pessoa não tem experiência, o que acontece? Vai vir um lado das trevas e vai tentar dominar. Né? Opa, tem uma pessoa sensível e é atraente para eles, porque essas pessoas vão servir de médio para eles também. Eles também querem médio, também querem pessoas para passar as verdades deles aqui. Né, para poder criar essa matrix toda, que já tem o topo da pirâmide trabalhando para eles. Então eles vão atrás dessas pessoas também. Né? Só que a pessoa que vem para fazer um trabalho aqui, ela é monitorada, ela não encarna aqui e fica a revelia. Né? O próprio eu sou dela cuida disso. Né? Fora que tem toda uma equipe ali que está cuidando disso daí. Então ela vai ser tentada, vai ter que tentar mudar e tal, né? Só que a equipe vai estar sempre lá de olho para não deixar a coisa sair do controle. Né? Que não acaba perdendo a pessoa e pode perder até a pessoa, porque o ego domina e a pessoa fica presa aqui, em coisas terrenas. Né? E ela se perde totalmente do trabalho. Então tem todo aquele monitoramento, existe o risco, claro, porque se não é um jogo, se não tem o risco de você perder, não tem graça. Né? Então tem que ter aqueles riscos e tal. Só que é uma coisa controlada. Tem pessoas que vêm aqui já cientes do que vai acontecer. Né? Então, como algumas precisam estar indo prematuramente desenvolvendo isso, né? Não deixa de ser uma forma de desequilíbrio, só que um desequilíbrio para uma coisa até positiva. Né? E algumas pessoas acabam tendo implantes extrafísicos, né, positivos para poder estar ajudando esse contato, para ter um maior contato, uma maior telepatia e tal. Então vem ali, faz um implante extrafísico na pessoa que vai estar servindo de médio, né, que é uma coisa muito comum. De forma igual, o astral inferior também tem os seus implantes, que bota ali na pessoa, que vai servir de médio para ele, só que o implante é para baixar a energia da pessoa, para sugar mais energia dela ainda, né, para que faça todas as coisas, manipulações que ela fazem aqui. E às vezes é um acordo que eles fizeram também, né, faço isso em troca de bens materiais e tudo mais. Então existe esse tipo de relacionamento. Sobre a parte anímica e se é verdade que a pessoa faz, que a pessoa vê lá no astral e tal, aí, por exemplo, ela vai para um umbral. Aí, no caso, se é um crente. O crente ele já tem toda aquela imagem do inferno bíblico, né? Que são os demônios, são os Lúcifer, que fica lá espetando a pessoa, tá? Torturas infinitas, né? Eternas, né? Que não acaba nunca, fogo eterno, essas coisas e tal. Então a pessoa já tem essa concepção. E o que fazem esses caras que dominam a Matrix, o topo da Matrix, e os umbralinos também,
qual que é o objetivo deles? É sugar a energia das pessoas, energia densa, energia pesada. Então eles vão incluir, né, incumbir o medo na pessoa. Quanto mais medo, quanto mais drama, quanto mais estado de tensão a pessoa tiver, mais energia densa ela vai gerar, que vai alimentar a explanação. Então, às vezes esses seres umbralinos eles vão usar as crenças da pessoa para incutir esse medo nela. Né? Por exemplo, aí no caso da pergunta lá, pessoas que são arrebatadas ao inferno e relatam todas as coisas que existem lá, e a pessoa está em toda aquela realidade fantástica. Então, se vem um ser umbralino, né, e pega uma pessoa aqui e leva, digamos, a força lá para um umbral, né, para uma vivência e tal, né, e o que ele vai, chegando lá, o que vai falar para a pessoa? Vai botar o medo nela, né, e assim, vai ficar aqui e vai ter torturas e tal, e assim vai usar aquele lado emocional e tal, e a pessoa vai entrando em estado de pânico e tal, e vai gerando toda aquela energia, o que eles pretendem. Né? E aqui também, né, eles botam, tem a nossa mídia, que ela faz isso de uma forma mais sutil, né, que tem as novelas e tal, que sempre deixa a pessoa em estado de tensão, aí sempre mostra aquelas traição e dramas e dramas familiares e tal, e não sai disso, né, e tem o esporte também, que é competição o tempo todo, um querendo ganhar do outro e tal, aquele xingamento, né, que já virou uma coisa normal, e acaba jogando isso para as pessoas ficam naquele estado, naquela emoção, e acaba gerando energia para aquele meio, né. E nos escalões mais altos, que é o topo da elite, né, que eles não são diferentes de demônios, eles são apenas maquiados, eles fazem rituais, que também, se eles pegam ali, vão fazer um sacrifício, né, por exemplo, se eles vão fazer ali os sacrifícios, né, que tem as pessoas que relatam que eles fazem sacrifício e tudo mais, tem a reunião anual, né, acho que Molina Grove, né, um grupo secreto que eles têm lá, né, que o que acontece lá são os rituais satânicos, né, que eles reúnem para fazer lá. E nesses rituais, por exemplo, se você tem raças que se alimentam de seres humanos, né, que nem tem os reptilianos e tal, né, se eles pegam uma pessoa, eles vão ter que, digamos assim, a pessoa vai se alimentar da pessoa viva e vai ter que eles colocam o máximo de pânico, de medo e tortura que eles podem colocar naquela pessoa. Né, e quanto mais medo essa pessoa sentir, vai ser melhor. Eles vão prolongar aquilo porque vai estar gerando muita energia de medo e tal, e eles vão se alimentar mais daquilo do que do alimento físico em si. Né? Então, aí chegou no umbral, a coisa é semelhante. Eles vão colocar torturas na pessoa e tal, para que a pessoa continue gerando aquela energia pesada e densa. Então, por isso que são os prisioneiros ali do inferno, né? E as pessoas vão passar por aquela tortura e tal, né? E assim, as coisas que acontecem de igreja são bizarras. Então, tem vários relatos de coisas do tipo. Então, mas tem o lado anímico. Né, a pessoa que vai para qualquer planação, seja umbral, seja o astral superior, quando ela volta, o cérebro dela não tem capacidade de estar processando tudo, então ela passa a informação do jeito que ela já conhecia, que achava que era e tal, né? E aí no caso do evangélico ele vai falar dos demônios e tal, daquele inferno bíblico, né? Vai retar o inferno bíblico. Aí um espírito vai colocar uma outra imagem do inferno. Por exemplo, se você tem ali um mago negro, dificilmente uma pessoa ia conseguir ficar consciente, né, perto do mago negro, uma pessoa normal, daqui comum, que vai lá no medo e tal, porque ele chega perto da pessoa, a pessoa vai ficar inconsciente, a pessoa vai entrar em pânico e tal, e aquilo já apaga tudo que ela viveu no plano astral, não vai conseguir trazer uma memória do que ela trouxe, do que ela passou lá, né. Então, quando essa pessoa volta, ela conta aquela história e tal. E só que aí no caso, assim, no caso da igreja evangélica, tem que se tomar muito cuidado, porque a gente sabe da manipulação que acontece lá nos fiéis e tais, para manter as pessoas presas na igreja. Né? Então, se a pessoa começa a falar no relato dela que o diabo falou para ela que se ela não fizer que para lá é que vão as pessoas que não seguem o que o pastor fala, né? Aí já tem coisa. Né? Por exemplo, aí o demônio falou que ali é o lugar onde ficam os crentes que não seguem a Bíblia, que não dá o dízimo e tal, de uma forma bem direta, que é o que eles costumam fazer. Então aí já tem coisa. Né? Aí ela faz aquele relato tudo cheio de emoção e tal, e as pessoas que estão ali ficam com mais medo, aí falam, opa, se eu ter que seguir aqui, sair do que se fazer, que coisa diferente que o pastor fala, aí pode ir para lá, para aquele lugar que ela está descrevendo, né? Aquele lugar horrendo e tal, né? E então essa pessoa pode estar mentindo, ou esses próprios seres umbralinos que trabalham junto com muitas dessas igrejas, né, podem estar criando tudo isso daí, levando a pessoa à força e tal, pegam ali uma pessoa mais sensitiva, leva a pessoa à força e passa por toda aquela vivência, né, aquelas coisas e tal, para ela poder vir aqui e relatar, para botar mais medo ainda de quem está seguindo a coisa. Né? Porém, a igreja, embora toda a igreja já tem o seu papel, né? Mesmo a evangélica e tal, a igreja evangélica é para as almas, digamos, as que estão se iniciando ainda nesse caminho espiritual, né? Então elas vão ali para o primeiro estágio, para a primeira série, né?
E tem muita pessoa boa, né? E pessoas boas têm a mediunidade também desenvolvida, e essas pessoas relatam fielmente o que elas estão vendo, então, o que elas acreditam e tal, né? Não que a pessoa esteja fazendo isso de má vontade, né? E então, assim, os próprios seres, né, do astral superior, né, seres angélicos e tais, quando eles se manifestam para pessoas de crenças diferentes, eles respeitam as crenças dessas pessoas. Por exemplo, se um ser ele vem se apresenta para um evangélico, vai falar que é Jesus, que é Espírito Santo, que é Deus, né? Porque se ele fala um nome diferente, fala que é o pai, fala que é o preto velho, né? Já acabou ali, a pessoa já vai entrar em medo e pânico, vai achar que é o demônio, vai começar a rezar e tal, fazer sinal da cruz, né? Acabou o contato. Então eles priorizam a mensagem, então eles vêm, passam a mensagem na forma que a pessoa acredita que está como assim, aí vai ter todas aquelas mensagens com conotações bíblicas, né? De varão e tal, né? E carruagens, e vai ser bem aquela coisa bíblica. Aí quando ele vai para um católico, ele já usa mais a expressão católica, né? Aí vai ser a mãe de Jesus, a Ave Maria e tal, né? Que vai se manifestar, né? Que nem no caso das crianças que viram lá um ser ET, né? As feições que são descritas são feições de um ser diferente da raça humana, né? Mas ali ficou para todo mundo como se fosse a Virgem Maria, a Fátima, acho que foi Fátima, né? Que manifestou lá, apareceu o milagre de Fátima. Né? Então, assim, e quando apresenta para uma pessoa já mais consciente, já apresenta mais da forma de ET mesmo, né? E algumas das pessoas não conseguem ver o rosto, por quê? Porque a vibração é muito alta, né? E olha ali, tá emanando uma energia que ela não consegue nem ver, tá fora de vibração, não tá conseguindo sincronizar ainda. Então ele só vê ali uma imagem, uma forma de luz e tal, né? Então, são isso, dessa forma que as coisas acontecem. Tem esse lado anímico, né, que a pessoa ela pode estar relatando uma verdade ou não. Como você vai saber se é verdade o cenário que está sendo descrito ali? Por comparação. Né, vai ter que pegar o material, vamos supor que você tomou contato com uma coisa pela primeira vez. Aí você estuda aquela coisa legal, aí tipo, pode ser que aquela coisa não faça nenhum sentido, né? Você não pode chegar assim e falar, não, isso aqui é mentira, é um absurdo e tal, né? O que fazem os céticos. Isso aqui é um absurdo, isso aqui não existe, não pode viajar mais rápido que a luz. Vai jogar fora, toma como mentira. Então aquele ali é como se ficasse anexado nele como mentira, né? Mentira. Então ele vira mentira. Então o que você tem que fazer? Naquela hora que você viu aquela coisa não faz sentido, engaveta, né? Bota na gaveta e deixa lá guardado. Aí você vai pesquisas, continua pesquisando e de repente você toma contato de novo com aquele mesmo assunto, então você já vai ter coisas somando, né? Então você vai somar vários relatos, né? Vários autores que estão, os autores espiritualistas, espíritos, tem ator evangélico que tem um livro que é interessante, né? O nome do livro é Ele Veio para Libertar os Cativos. A autora Rebecca Brown, né? Ela relata coisas astrais que viveu, né? E de pessoas que estavam relacionadas com esses pessoal da elite que faz rituais. Então é muito interessante que ela conta o que acontece nesses rituais na parte física e astral também. Né? Então aí você tem uma fonte rica de dados que ela relata fielmente o que passava. Né? E só que da maneira evangélica dela, né? E tem aquele medo todo, né, de ler o livro, que como foi um livro direcionado para evangélicos, ela coloca lá no começo do livro, que é engraçado, que a pessoa tem que estar lendo, tem que orar pelo menos 1 hora antes de ler o livro. Então imagina que a pessoa que lê ali um pedacinho cada vez, né, 1 hora, tem que redar 1 hora, é até engraçado, né? E isso aí já começa a botar o medo, porque você vê que eles vivem uma atmosfera de medo, né? As pessoas têm medo de mexer com essas coisas, né? E é incutido medo, porque elas se afastem mesmo, porque não têm conhecimento, né? E aí o medo vem a ignorância e a manipulação. Você não manipula uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa desperta, uma pessoa que não tem medo. Né? Como que você vai manipular a pessoa que sabe a verdade? Então, eles agem muito nessa esfera do medo. Só que aí ela não fez isso de má intenção, né? Ela queria realmente estar protegendo as pessoas. Só que você pode catar o livro e ler sem problema. Ele vai ter ali relatos fortes, né? São coisas bem reais, né? Que ela fala dos rituais e tudo, né? Coisas que aconteciam, pessoas que se transfiguravam em imagens demoníacas. Aí, por exemplo, do demônio, que as pessoas falam que no inferno tem demônio. Não é diferente de nós aqui. Nós temos verdadeiros monstros que estão vivendo. Né, encarnado, porque o humano ele tem uma aparência, só que tem as pessoas que têm a aparência disforme. Por exemplo, a pessoa que tem muita raiva dentro dela, né? Tem muita raiva, tem muito ódio. A expressão dela é aquela expressão fechada, de ranzinza, né? Ela fecha a sobrancelha, faz aquela cara, tipo, quando você faz aqueles desenhos, você fecha, né? Então é a mesma coisa. E então assim, o corpo astral dela tá aquilo no astral dela, né? E aqui o nosso corpo físico, a gente coloca essas feições através do nosso astral, do nosso alma e tal, a gente imprime, né? As nossas imperfeições e tal, ou perfeições no corpo físico.
E então, assim, se no corpo físico a gente consegue fazer isso, o corpo físico ele já tem uma autonomia, né, indiferente da alma, né, ele vai desenvolver independente dela, vai ter ali a sua forma e tal, só que mesmo assim a gente consegue imprimir algumas coisas. Então imagina no astral que o corpo é mais maleável, né? A pessoa desencarnou, ela vai assumir aquela aparência real que ela tem, né, de bem demoníaca mesmo, né? Aí você chega lá no umbral, onde o bicho pega, então você vai ter aparência de pessoas bem disformes, bem com aparência de demônios e tal, né? Aí, só que aí tem aquele clássico que tem um rabinho e tal. O que tem rabo? O rabo é um lagarto, é um réptil, né? Então são os reptilianos que estão trabalhando juntos, os dragões, né? Que aí acaba fortalecendo essa imagem de demônio que gosta de fogo, que tem chifre e tal, né? Porque que é um dragão. O dragão tem um chifre, tem um, ou seja, aquela cara horrenda. Então, mescla mais ou menos com o humanoide, né? O cérebro faz aquela mesclagem e tal, então faz ali a imagem do demônio. Então, assim, só que vem muito animismo, né? Tem que saber estar filtrando essas coisas. Tem que ter uma base de dados muito grande. Que nem pegou primeira vez aquele assunto e gaveta, né? E vai tendo contato com outras coisas para ter uma comparação. Senão não dá para você ter uma certeza do que acontece, né? Então, seria isso, né? Tipo, dessas vivências astrais. Pega o material, vê, analisa, vê se faz sentido, né? Tenta ver o que sentido, porque se não fizer lógica também não adianta, tá? Insistindo em uma coisa que não tem muita lógica, né? Tem que, às vezes, pode também não fazer lógica para nós, né? Por exemplo, o cético para ele não tem lógica uma coisa viajar mais rápido que a luz, né? Parece que ele não conhece ainda a física quântica, que já tem coisa viajando mais rápido que a luz. Por exemplo, se você fala aqui no celular, a pessoa lá no Japão, ela ouve quase imediatamente, né? Então, se não pode viajar mais rápido que a luz, o que aconteceu? Né? A onda que você envia aqui, que está funcionando em frequências e tal, ela entra o quê? Entra numa outra dimensão, né? No campo quântico e vai quase instantaneamente. Né? É coisa que a nossa tecnologia, secretamente, eles estão estudando isso daí. Né? Só que não vai pro povão, né? Deixa os caras sendo céticos. E ainda defende, né? Ainda trabalha para nós, porque ajuda a falar que tudo isso aqui é mentira, que os caras estão trabalhando lá. Né? Então, sobre sensibilidade, seria isso. Né? A gente pode trabalhar nesses dons, mas nem todo mundo que veio aqui, por exemplo, aquela pessoa que fica triste, pô, não conseguiu nem um sonho lúcido, nem uma viagem astral, né? Deixa a pessoa meio triste. Às vezes a pessoa trabalha anos ali, faz todos os exercícios, né, que os projetores astrais recomendam, só que a pessoa não consegue fazer uma viagem astral, não ser um sonho lúcido. Às vezes ela não vem aqui para isso. Né? Nós viemos aqui para quê? Para trabalhar, para trazer para mudar a realidade aqui. E às vezes se ela pega um caminho diferente, por exemplo, ela acaba se desviando. Né, acabar fazendo uma outra coisa que não veio fazer aqui. E se a pessoa está fazendo o trabalho dela, tudo bem, está conseguindo desenvolver o que vem desenvolver aqui, não tem por que ela desenvolver outros dons. Então, mesmo que a pessoa já tenha trabalhado isso em outras vidas, ela pode ser bloqueada. Você vem conscientemente e fala, não, eu não venho para trabalhar esse lado, então bloqueia. Né? E às vezes isso é até reforçado com aparelhos, né, com tecnologia. Então coloca lá aparelhos extrafísicos, chips e tal, para bloquear. Né? Então vai ter uma gama de aparelhos extrafísicos, tanto do umbral, né, que vai ser aquele que suga energia, tanto do astral superior, que vem para aumentar o contato, aumentar a telepatia e tal, a memória, ou para bloquear esses dons, né, para ficar mais ali no campo da intuição. Né? Então, assim, não adianta se preocupar e tal, porque se for o momento, se for para a pessoa desenvolver, ela vai desenvolver, mas ela não devia estar focado nisso, né? Ter o foco nisso. O foco seria que continua se autoconhecendo, né? Se desenvolvendo e tal, para ver como que pode estar desenvolvendo melhor o trabalho aqui. Né? Então, seria isso. Tem que ver a parte anímica de todos esses relatos, de todo o livro que você lê. Né? Eu gosto de citar um autor que eu li muito quando eu estava começando ali para... Eu passei por algumas religiões, né? Eu fui ali 3 meses evangélico, aprendi o que eu tinha para aprender, que nem eu falo, religiões são degraus. Você passa uma, vai para outra, aprendeu, vai. Não se prende naquilo, porque senão vai ficar preso, vai ficar dentro do mundo. Aquilo lá é primário. Né? Aprendeu o que tinha para aprender, porque toda religião tem uma coisa boa para ensinar. Né? Às vezes a religião é daquele jeito, porque as pessoas precisam, o nível de pessoas que estão lá precisam daquilo que seja daquele jeito, né? Porque senão não aprende, porque senão não vê nada. Então precisa colocar medo, é preciso botar medo, é preciso ter um Deus que bota medo das pessoas, porque senão as pessoas vão fazer o mal. Né? Elas não fazem mal não é porque elas são boas, porque elas têm medo, porque tem medo de ser punida por Deus, porque tem medo de ir pra cadeia, né? Então ainda é preciso ter essas coisas. Então fui passando ali, fui evangélico, depois comecei a estudar ufologia e tal, aí fiquei espírita ali por uns tempos, né? Mas seguia sempre tendo uma linha própria de pensamento, né? Nunca entrando de cabeça. E até aí vem pro espiritismo, por espiritualismo, né? Que é uma coisa mais livre de religião. E o contato primeiro foi com o Ramatiz. E Ramatiz, ele tem o médium, o Ercílio Mais. O Ercílio Mais, ele via, né? A mediunidade, ele via
o texto escrito na frente dele, ele só copiava. Então, assim, o animismo dele é mínimo, né, que se percebe ali. É difícil você ler, faz tempo que eu li, então você não percebe muita coisa anímica do médio, que ele coloca lá, as vontades próprias dele. Então você vê que a mensagem vem bem fiel, você absorve o que o Ramatiz está passando. Né? Agora você vê quando um outro tipo de médio que fala que o psicógrafo Ramatiz escreve livros, você vê que é completamente diferente dos livros de Ramatiz. Né? Alguns são semelhantes, né? Então você pega a essência que você vê que realmente era o Ramatiz ali passando as mensagens. Ou muitos espíritos fazem isso também. Aí você vai ter, por exemplo, que nem Ramatiz. Ele pode ser uma linha de pensamento, né, que vários espíritos podem estar trabalhando, né, e usando o nome de Ramatiz para passar aquelas mensagens que é da linha, segue a mesma linha de pensamento. Então, assim, vai ser muito fiel nos livros seguintes e tal, né? E muitos espíritos fazem isso, por exemplo, linhas como que falam Astan Shera, né? Pode ser vários seres que vêm e se manifestam como Astan Shera. Né? E Astan Shera, Cryon, um monte que tem aí, né? Aí vem, eles falam que se apresentam como tal, né? Até como Jesus, que às vezes vai se apresentar para um evangélico, né? Vai ter que falar para a pessoa absorver o que vai ser passado e dito e tal, e vai ter que falar que é Jesus. É Jesus, sim. Jesus, não está mentindo, tá? O importante é a mensagem, né? Passar a mensagem para a pessoa. Né? E aí a pessoa vai colocar todo aquele lado anímico dela e tal, né? Então é isso, né? Sobre esse vídeo seria isso, sobre o assunto lá da sensibilidade, né? Não é natural uma pessoa, assim, você tem uma raça, você tem um planeta, né? Funciona tal de dimensão e está em choque assim com outra dimensão, né? Convivendo, digamos assim, e passa a conviver tudo junto ali, né? As pessoas vendo e tal, né? Não é natural estar vendo, é natural ter esse bloqueio, que nem o plano astral, que nem eu falei no vídeo anterior, né? O plano astral ele tinha que ser removido, não tinha que ter plano astral aqui. Né? Essas almas que tem aqui não era para ficar vagando aqui, era para ir em todo lugar. Então a gente não ia ver alma nenhuma, então não tem porque tá desenvolvendo isso para ver alma. Esses dons foram colocados aqui para poder estar trabalhando isso, esse desarranjo que aconteceu, né? E a coisa é para desenvolver todo mundo junto. Então se vamos para uma dimensão superior, vai todo mundo junto. A raça, né, fisicamente, ela evolui, ela dá esse salto, ela é o que chama de ascensão, uma ascensão coletiva, uma ascensão do planeta, né? Não são seres individuais que passam a ter dons diferentes dos outros e tal. Né? E aí acontece todo esse desarranjo, mas isso aí tá vindo para poder para poder se acertar, né? A gente precisa ter contato com uma dimensão superior para poder estar trazendo as mensagens, a vibração, para poder mudar a coisa aqui que caiu demais, né? Então esse vídeo seria isso, né? Espero que tenha esclarecido aí as dúvidas, né? Que vocês tenham gostado. Se terem perguntas, podem fazer ali na minha página, no meu Facebook, eu deixo o link aí, ou no blog, né? E na medida do possível estarei aqui respondendo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até mais.